paz e unidade. Que alegria, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos começando mais um programa O Amor Vence Tudo, nessa sexta-feira de julho. Já estamos caminhando para a última semana do mês. É minha impressão ou tudo parece que está passando tão rápido, não é? Menos a pandemia, não é mesmo? Mas nós estamos juntos. Vou pedir para a equipe me dar o feedback da imagem aqui embaixo, por favor, para eu poder ver como vocês estão vendo, né? Aí, eu quero, claro, acolher todos vocês, quero desejar a todos esse lindo dia, uma paz e unidade toda especial. Bom dia, Suzana, minha filha, Raimunda, Fernandinha. Bom dia, Cris, Cláudio, Marisa, Aline, Sueli. Bom dia, paz e unidade. Silene, amém, Deus esteja com você também. Lívia, Deus te abençoe, filha. Adri, a Iramar, a Bruna, a Rosana, a Alice. Gente, hoje que é o dia do gatinho, né? Cadê o Tomé? Tá dormindo em algum cantinho. Hoje que ele tinha que estar no programa, não é mesmo? Bom dia, Uli. Bom dia, Suzy, Milene. Célia, bom dia, filha. Lucila, Carla, Alexandra. Bom dia, povo querido. Paz e unidade. Bom dia, Natália, Cleuzinha, Débora, Thalita. E aí, já compartilharam a esperança? Já compartilharam esse vídeo? Olha, é sério. O tema de hoje está muito interessante e vale muito a pena você convidar, marcar, recordar aquele amigo, aquela amiga que precisa entender um pouco mais. Eu não sei vocês, eu tinha já um tempo atrás, em uma conversa com alguns advogados, uma conversa assim, um bate-papo informal, eu tinha escutado sobre essa síndrome do piu-piu. E confesso para vocês que eu nunca tinha me interessado em aprofundar e ela não tem tanto material disponível, né? É algo aí novo e muito utilizado dentro da jurisprudência, dentro do direito, enfim. Mas eu achei muito interessante e comecei nos últimos dias, devido a uma outra formação que eu estou dando para a comunidade de vida, para o grupo dos perpétuos, né, dos consagrados perpétuos, que eles estão estudando comigo, e eu iria aplicar este tema a eles, para nós estudarmos juntos. Inclusive, eles estão estudando isso essa semana. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que falar mais sobre isso. Tudo bem que está ligado ao analfabetismo funcional, mas eu não quero entrar tanto nesta parte, mas sobretudo naquela questão prática. Eu penso que muitos de vocês vão se identificar com isso, vão se surpreender com isso, vão entender um monte de coisa, se entender e, em último caso, entender os outros. Eu sempre penso que nós precisamos nos conhecer, cuidar de nós, né? Cuidar dos nossos problemas. Nós, às vezes, temos a grande tentação de querer entender os outros, resolver o problema dos outros, cuidar da vida dos outros e esquecemos das nossas, né? Então, esse é o grande tema aí. Bom dia, Márcio. Bom dia, Rosângela. Flávia. Bom dia, Josiane, Carmen. Bom dia, Soraya, Dona Vera, Fátima, Sueli, Santina, Rita. Muita saudade, Rita. Bom dia, Dani, Aninha, Marolinha, Gabriela. Bom dia, Laís. Bom dia, Sandra. Deus te abençoe. Eu fico impressionado pelo horário desta nossa programação e ter vocês aqui. É uma alegria muito grande para mim, de coração, viu? Fico muito grato mesmo. O Tiago Souza está dizendo: paz unidade, irmão Rodrigo. Tive o prazer de lhe conhecer em Madeiro, no acampamento no ano passado. Deus lhe abençoe e saudades. Tiago, em Madeiro, no Piauí, em novembro, Tiago? Foi no acampamento em novembro? Que saudade do Piauí, que saudade do Nordeste, desse povo, dessa terra quente, de gente do coração quente. Bom dia, Tatiane. Paz e unidade. Tá frio aí em Minas? Tá frio em Vieiras? Nilza, Tânia Petrocelli. Saudade, Tânia. Deus te abençoe, filha. Márcia, nossa professora, bom dia. Melina, Ana Cláudia, Andréia. Uau! Renata, lá de Lins, querida, Deus te abençoe. Ô, meu povo, como é bom nós estarmos juntos, viu? Me contem uma coisa aí. E aí, vocês já ouviram falar da síndrome do piu-piu?
Alguém já ouviu falar sobre isso? Já alguma coisinha? Não estou falando para pesquisar correndo aí no Google, hein? Olha lá, que o Anjo da Guarda vê. Mas e aí, você no dia a dia? Bom dia, Dê! Bom dia e feliz aniversário, Dê! Gente, hoje é aniversário da Dê Vilas Boas, consagrada na comunidade. Uma das nossas professoras atua tanto no Colégio Menino Jesus quanto no Colégio Unigral. Deus te abençoe, viu, filha? Muitos anos de vida, Deus te proteja. A Alice, lá de São Paulo, está dizendo: a gente leva o Senhor conosco, fundador. Vamos trabalhando e ouvindo. Que lindo, me contaram mesmo. Várias pessoas me dizem: irmão, eu estou fazendo almoço e escutando o Senhor, o celular fica lá, cuidado para o celular não cair dentro da panela, hein, gente? A dona Terezinha, senhora minha mãe, uma vez estava fritando mandioca, uma panela grande assim, e atendendo uma mulher pelo telefone, rezando pela mulher, e aí ela empolgou, fechou o olho, continuou rezando, rezando, quando vê, foi mexer na mandioca, caiu o celular dentro da panela, fritou o celular, fritou a mandioca, a mulher pedindo socorro e o celular lá dentro. Dona Terezinha. Coisas da Dona Terezinha. Bom dia, Luiz César. Um abraço para você, para toda a comunidade Servos Christi. Um abraço também para o fundador, meu amigo Eduardo. Olha aí, a Renata está dizendo que não conhece esta síndrome. A Raimunda também não, nunca, é a primeira vez. Alguém já ouviu falar disso, gente? Alguém já ouviu falar? Síndrome do piu-piu. Ai, 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 hein? O João Batista está dizendo, eu não. E agora? Será? Vamos pedir a graça de Deus para nos iluminar nesta manhã, abrir o nosso intelecto, a nossa inteligência, para nós aprendermos um pouquinho mais. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Reze comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, descei sobre nós. A Sandra está perguntando se o som está baixo. Vocês estão ouvindo bem? Só está baixo para a Sandra? Como é aí? Olha, a maioria está dizendo que não conhecem esta síndrome, hein? A Rosana Getúlio está dizendo, pesquisei ontem à noite, mas já esqueci, porque acho que sofro disso. Ai, 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 ai. A Adri Fornari está dizendo, talvez com outro nome. Às vezes, gente, o pessoal está dizendo que está um pouco baixo, outros estão dizendo que estão ouvindo bem. A imagem está bem pertinho do fundador, acho que você pode revezar aí um pouquinho. O fundador vai dando umas dicas aqui para a técnica também, e vai dando feedback aqui para a direção. Olha lá, alguns estão dizendo que o som está bom, estão ouvindo bem. Outros estão baixos. Pessoal, eu acho aí que vocês vão ter que resolver. Então aumenta aí, galera, o som, e quem está legal continua, tá bom? Nós estamos testando aqui. A equipe está verificando. Mas a maioria está dizendo que está normal. Então vocês verificam aí, tá certo? Eu já estou falando bem alto aqui. Os vizinhos já estão todos ouvindo o programa. Isso, o pessoal está verificando aqui já, tá bom? Mas vocês estão ouvindo aí. Vai ajeitando aí. Pessoal, vocês se lembram desse desenho? Ele marca um pouco a faixa etária da maioria de vocês que estão acompanhando o programa. Eu como tenho 26 anos, 25, 26 anos, eu estou nessa fase, não é? Eu nasci em 84, mas estou com 25, 26 anos. Eu me recordo muito bem do desenho do gatinho Piu-Piu e do gato Frajola. Tinha também o cachorro, tinha a vovó, vocês se recordam disso? Tinha até outros bichos que o Frajola também perseguia. Mas o personagem principal do desenho era este gatinho aí. O gatinho não, né? Esse passarinho, essa mistura aí de pintinho com passarinho, enfim. Eu fui pesquisar até o autor do desenho. Este autor do desenho, ele vai dizer que ele se inspirou para desenhar o gatinho, para desenhar o passarinho, realmente em um passarinho, um filhote,
inclusive nas fotos dele enquanto bebê. Eu fiquei até um pouco chocado com isso, eu falei, nossa, que coisa, né? E realmente o passarinho, ele tem um formato meio humano, né? Você pode ver que a cabeça é um pouco maior, assim, embora tem passarinho que nasça assim, mas ele tem um formato meio que humano ali, os olhos azuis. Então, o autor do desenho diz que ele se inspirou em fotos dele enquanto bebê, enquanto bebê. E ele criou tudo sem nenhuma perspectiva de dar mensagens subliminares sobre o tema que eu vou dizer. Esta síndrome, que vai ser meio aí criada pelo Olavo de Carvalho, um filósofo, eu sei que alguns aí têm uma certa aversão a ele, outros são fãs dele, não vem ao caso. Mas ela é interessante e muito inteligente. Então é uma coisa nova, não está na linha aí de uma patologia, enfim, como síndrome do pânico e tal, mas ela tem sido muito discutida e estudada. Eu, inclusive, nessa pesquisa a respeito desse desenho, encontrei até algumas teorias de pessoas que estudaram, dizendo que eles queriam, através desse desenho, preparar a Terra para uma invasão extraterrestre. Olha, o povo, gente, é uma coisa impressionante, tá? Estou contando para vocês, porque se forem pesquisar vão encontrar isso. Mas nós, bem humildemente, queremos só tocar na parte prática e falar sobre a síndrome do piu-piu a partir da perspectiva filosófica. Tudo bem? E assim nos ajudar um pouquinho. Eu não sei se vocês se recordam dos personagens. O Frajola era o gato, um gato preto. Esse gato era perspicaz, porém ele tinha uma fixação. A vida dele era planejar pegar o passarinho piu-piu, que levava o nome de piu-piu. Tá, é um instinto? É um animal? Sim, existia o instinto do animal. Mas além do instinto também existia uma birra, porque o Frajola, ele era invejoso. Ele tinha inveja do jeito que a vovó cuidava do passarinho. E esse passarinho que tinha um jeitinho meigo, fofo, que dava vontade da gente apertar, até hoje, até mesmo quem não assistiu o desenho, às vezes tem uma caneta, uma camiseta, uma caneca, um chaveiro do piu-piu. Até crianças que nem assistiram o desenho gostam de ver esse passarinho. Então, ele é aquela coisa fofinha, né? Aquela coisinha bonitinha. E o Frajola tinha, guarda isso, inveja do jeito que a vovó cuidava dele, e por isso mesmo, além do instinto de animal, existia essa birra, esse desejo de tomá-lo, e não sei se era comer, se alimentar dele, o que fazer. Então, você já tem aí em mente que existia uma competição e uma briga aí entre essa dupla. Não é a primeira vez. Nós sabemos aí do desenho também do Tom e Jerry, que chegou até os nossos dias, e aquela questão de que quer pegar. Então, sempre houve, assim, uma coisa meio animalesca, né? E para nós era assim também. O Frajola, por vezes, era inteligente, mas na prática, os planos dele nunca davam certo. Porque o Piu-Piu era mais inteligente que ele e conseguia se livrar das situações mais escabrosas que o Frajola pensava, idealizava, fazia para poder capturá-lo. Então, só para recordarmos um pouquinho esse desenho. Eu me lembro de um desenho que a casa do Piu-Piu, tudo acontecia ali, né? Ficava sobre um pau assim, e lá embaixo ficava um cachorro, um dos desenhos, né? E o Frajola ficava vigiando, tinha uma luneta assim para olhar a casa do Piu-Piu. E eu lembro do Piu-Piu tomando banho, esse você encontra até no YouTube, tomando banho, e aí cantando assim, ó: ai, a minha vida é linda, a minha vida não tem problema, ai, como a minha vida é maravilhosa, piu-piu. Aí, de repente, ele pega a toalhinha e ele olha e o Frajola está num outro prédio, assim, sondando ele. Aí ele diz assim: eu acho que eu vi um gatinho. E é esta frase que vai iluminar a teoria, vamos dizer assim, da síndrome do piu-piu. Eu acho que eu vi um gatinho. Tem gente que nem sabia que esta frase, por incrível que pareça, viu? Tem a origem nesse desenho, mas é muito utilizado, tá? Ah, eu acho que eu vi um gatinho, ai, que lindinho e tal, e nem sabe do desenho. Mas, gente, eu, particularmente, digo para vocês que o desenho não tem problema nenhum. Embora o piu-piu, em situações tensas,
ele fica até agressivo. Mas para nossa época, gente do céu, para nós que cantávamos Atirei o pau no gato e o gato não morreu, para nós que cantávamos isso, que hoje seríamos presos pelas ONGs que defendem os animais, ver o piu-piu ficar bravo, de vez em quando até bater no frajola, não era uma coisa tão agressiva, né? Para as mães que colocavam o bebê no berço e cantavam para ele, dorme nenê, que a cuca vem pegar, papai foi para a roça, mamãe, dorme nenê, que a cuca vem pegar. Imagina, nós já éramos criados, gente, na pancada. É por isso que a gente não tinha tanto trauma, é por isso que a gente não tinha tanto medo, né? A gente tinha os medos normais, né? As crianças de hoje, olha, elas não sabem um terço do que nós vivemos. E eu tenho certeza que se vocês começarem a colocar aqui as músicas, nós brincávamos de balança caixão, gente. Você acha que é natural isso? Balança caixão, balança você, dá um tapa na nuca e vai se esconder, não é assim? Olha, as músicas, nós não podemos nem falar, as músicas nossas de infância, eu não posso nem falar aqui porque o horário não pode. É mole? Então, ver o piu-piu, que por vezes ficava agressivo e tinha assim um lado maldoso, não era uma coisa que para nós chocava, né? Não sei. Vocês sabem disso, né? Eu brinquei na rua, eu brinquei na calçada, eu brinquei de polícia e ladrão, e vou falar a verdade para vocês, eu gostava mais da parte do ladrão, porque o ladrão corria, escondia, e a polícia tinha que ficar procurando, olha, pique-esconde, pega-pega, e a gente brincava de tudo isso, né? Não tínhamos maldade, a mamãe da rua, e cada lugar de um jeito, uma coisa impressionante. As brincadeiras mudavam o nome de acordo com a região, mas era brincadeira. Mas essas musiquinhas, gente do céu, o Atirei o pau no gato, Dona Chica admirou, é tenso. Sobrevivemos. Mas, o que quer dizer essa síndrome? Bom, agora eu quero que vocês tirem a ideia do desenho, fiquem fixos só no personagem do Piu-Piu, da frase dele, eu acho que eu vi um gatinho. Essa frase, gente, ela indica uma cegueira deliberada. Opa, começamos a entender a síndrome. Ela indica uma cegueira deliberada. Isso significa a pessoa está consciente. Ela decide deliberar, decisão após uma reflexão. Ela decide não enxergar o óbvio. Pronto, já te expliquei assim a síndrome. Já entendeu a síndrome? Poderia até acabar aqui o programa. Síndrome do Piu-Piu é algo extremamente grave, preocupante. É um escapismo brutal da realidade. Olha quantas palavras fortes, não é? Tensas. A síndrome do Piu-Piu é um escapismo brutal do óbvio, da realidade, daquilo que nos cerca. É como se eu te dissesse, a pessoa está vendo a minha mão e ela diz, eu acho que eu estou vendo a sua mão. Mas você está vendo a minha mão? Aí eu acho que é a sua mão. Gente do céu, fala se isso não é preocupante, fala se isso não é chocante, fala se isso não é um problema atual, se não é praticamente o grande cerne desse império que tem se crescido do analfabetismo funcional. Nós, brasileiros, sabemos que nós só funcionamos, praticamente, alguns de nós, não posso generalizar, no imperativo, né? O que é o imperativo? Na ordem, no vai, faz, pega, resolve. As pessoas não estão pensando mais, elas não estão usando a inteligência. E para nós, cristãos católicos, a inteligência, além de fruto do Espírito Santo, ela é uma das faculdades que Deus colocou em nós como nos criou. Deus é inteligente. E como ele nos fez a sua imagem e semelhança, ele colocou em nós a inteligência. Logo, nós temos inteligência, nós somos inteligentes. Mas agora vivemos no imperativo, obedecendo ordens. Não queremos mais enfrentar a realidade. Deixa eu ver aqui
O que vocês estão dizendo desta síndrome? Olha, a Rose Della Torre está dizendo, muito forte e triste, a pessoa cega. A Sônia, irmão, vamos precisar de tratamento. Muito, Sônia, muito, é preocupante. O Márcio está dizendo, verdade. Gente do céu, nós precisamos falar sobre isso. A pessoa com a síndrome do piu-piu, ela cria uma fratura consigo mesmo e ela começa a questionar aquilo que é óbvio. Gente, pedra é pedra. Pedra é pedra. E aí a pessoa começa, mas será que é pedra mesmo? Mas será que essa pedra machuca? Mas será que esta pedra, ela é da rocha? Será que ela é rocha? Será que ela é pedra? Será que ela... Mas é pedra. Você está vendo. Põe no dente, morde, quebrou teu dente. É pedra. É o óbvio. Mas ela não consegue. É uma postura, inclusive, ela começa a viver uma postura infantilizada. Ó, perceba, o passarinho, a vida toda do desenho, ele era infantil, ele era melindroso, é um nhenhenhê, é um nhenhenhê, e as pessoas estão assim, as pessoas estão chatas, insuportáveis, é um nhenhenhê, e não pode falar nada, e não responde, e não viu, e não fala, e não vê, e não me tratou direito, e não me abraçou, e não lembrou de mim, um bando de piu-piu. Gente cabeçuda, gente já com idade, se comportando, e até desse jeito, né? Eu acho que eu vi um gatinho, é infantilizado, uma coisa melosa, gente do céu, uma coisa melosa, muito, muito triste, muito triste. É grave, é uma síndrome grave. Imagina você isso no mundo profissional, pessoas que não resolvem problemas, pessoas que não veem o óbvio. De repente as mães vão perceber aí como que a geração de hoje, de adolescente e de jovem, está com essa síndrome. Você está falando para ele, filho, se você continuar assim, você vai perder o seu ano escolar. Será? Como será? Você não faz exercício, você não responde, você não participa, você não interage. Como será? É óbvio que vai ser assim. É óbvio. Aí depois o jovem, o adolescente, ele perde o ano escolar, ele repete o ano e ele fala assim para a mãe dele, por que a senhora não me avisou? Aonde que eu errei? Aonde você errou? Olha tuas notas. E para piorar, tem filho com síndrome do piu-piu, tem pai com síndrome do piu-piu, tem mãe com síndrome do piu-piu, tem professor com síndrome do piu-piu, tem padre, tem freira, tem irmão, tem irmã, tem... Gente, tem ateu com síndrome do piu-piu. Não estamos enxergando o alvo, o óbvio, o que está diante de nós. E é algo grave, é algo tenso contra si mesmo. Porque a pessoa, ela se abstém, ela se retira do mundo real. Aí já vai dar um link com outra síndrome, que é a síndrome do Peter Pan, que você deveria estudar, viu? Nós também estamos estudando aí, os missionários estão estudando comigo, outra turma está vendo isso comigo, né? E que agora, além da síndrome do Peter Pan, tem a síndrome da Wendy. É sério, e aqui não é para rotular pessoas, não é para a gente colocar as pessoas em caixinhas. Aqui é para a gente se conhecer e tornar a nossa vida menos complexa, menos tensa, menos infeliz. Menos infeliz. E quantos de nós que com a síndrome do piu-piu vivemos na terra do nunca? Nunca viu, nunca fez, nunca é, nunca assume, nunca faz, nunca responde, nunca interage. Olha, vocês estão bombando aqui, hein? Vocês estão fervendo aqui. Gente do céu. É tenso. Sabe? Eu sei que vocês têm chamado de geração mimimi, né? Aí é a questão infantilizada, de se fazer vítima e tal. A do piu-piu, o que caracteriza, guarde isso, é uma cegueira deliberada, tá bom? É um escapismo brutal da realidade. É negar o óbvio. Não é, gente, ó, não é insegurança, tá bom? Deixa eu já tirar essa dúvida de vocês. Síndrome do piu-piu não tem nada a ver com insegurança, não tem nada a ver com medo. Pelo contrário, a pessoa tem uma dificuldade de ser testemunha.
Ela tem uma dificuldade de arcar com a responsabilidade do real, do que ela viu, do que ela fez. Então ela começa a sabotar, ela começa a criar justificativa. E consigo, obviamente, para si e para o outro, com o tempo essa síndrome vai para a parte moral e as pessoas às vezes começam até a mentir. Eu vou dar um exemplo. Mora duas pessoas dentro de casa. Duas pessoas. Um copo quebra. Um copo quebra. Aí eu não quebrei o copo. E eu que cuidava do copo. Só pode ser a outra pessoa. Não tem uma arma penada que quebra copo dentro de casa. Isso não existe. Então foi a outra pessoa. Aí você pergunta, a pessoa fala assim, será que foi eu que quebrei? Não lembro. Ah, tá. Você não lembra que você não quebrou um copo? Tá, pode ser esquecimento. Mas cuidado com esses esquecimentos. Peraí, não. Só tem nós dois aqui. Se o copo quebrou, só pode ser você. A pessoa não consegue mais assumir. Primeiro que lá atrás ela já não assumiu, ela já não deu satisfação, ela já não... Não, ela guardou os cacos, jogou fora. Mas como? Então a pessoa ela começa, gente, a viver, entrar num inferno existencial em que ela não confia mais nos seus sentidos. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que alguns de vocês aí vão cair para trás, vão ficar chocados, mas é aquela pessoa que, como ela já não confia mais nos sentidos dela, ela vai trancar a porta uma vez e vai verificar se ela trancou a porta 10 vezes. Será que eu tranquei a porta? Será que eu tranquei a porta? Será que eu tranquei a porta? Gente, não é o mesmo? Será que eu vi um gatinho? Você está vendo o gatinho. Você trancou a porta. Você já verificou uma vez. Verificar uma vez é até questão de segurança. Mas tem gente que verifica 4, 5. Ah, irmão, mas aí já é comportamento repetitivo, está desenvolvendo aí um toque. Aqui eu estou falando da síndrome do piu-piu. Eu estou falando de inteligência. Estou falando de capacidade de confiar nos seus sentidos, do óbvio, daquilo que nós temos acesso. E aí a pessoa ela começa a usar no vocabulário dela as seguintes palavras: não sei, não vi, não acho, tenho que ver, percebe? Ela viu, ela sabe. Essa historinha tenho que ver. Quantas vezes que nós usamos o tenho que ver, porque no fundo nós não temos a coragem de dizer não vou, não quero, não posso. Então, eu acho, eu vou verificar. Então, meu povo, essa síndrome é mais comum do que nós podemos imaginar, é mais frequente, está mais perto de nós, se bobear dentro, e é realmente grave. É grave porque como que você vai viver com alguém que não sabe o que quer? Como que você vai viver com alguém que acha que te ama, acha que reza, acha que acredita, acha que quer ser de Deus, acha que quer ter um filho? Que jeito! Que jeito! É grave! É grave, sim. Temos que falar sobre isso, temos que falar sobre essa síndrome. E mais, hein? Essa pessoa, ela vai começar a colocar nos outros a responsabilidade pelas suas decisões. Então, tudo que ela vai fazer, ela precisa que alguém mande. Ela precisa que alguém confirme. Fala para minha esposa, a esposa que está acompanhando. Você dá conta de ficar mandando teu marido fazer as coisas o tempo inteiro? Você, marido, você dá conta de ficar mandando a tua esposa fazer coisa o tempo inteiro? Não desgasta, tem que ficar pro teu filho. Tira o sapato do chão, você está tropeçando no sapato. É óbvio, você está vendo o sapato. Não desespera quando você vive com alguém que vê que uma coisa está estragada, que uma coisa está apodrecendo, que uma coisa está caindo, e a pessoa não consegue resolver. Olha, pelo que eu pesquisei, esta síndrome ela tem duas vertentes. Ou a psíquica, que vai para um lado cognitivo, que precisa de tratamento, que precisa de ajuda, tem até exercícios para isso, né? Ou a existencial, que é quando nós entramos num emaranhado de sentimentos, de uma confusão interna, que nós nos desligamos do óbvio e, para evitar, às vezes, até a sofrência, o sofrimento e até o enfrentamento da realidade, nós começamos a não decidir mais por nossas vidas. Então a gente deixa a outra pessoa decidir. E aí você vai perdendo o teu ser, gente. Você vai perdendo a tua existência. Você vai perdendo o teu gosto. Você não tem gosto mais. É só o que os outros querem comer, é só o que os outros querem fazer, é só o que os outros... E você vai vivendo no imperativo. Mandou, você faz. Pediu, você responde. Quer ir, você vai. Que tristeza. Isso não é viver.
Isso não é existir, tá bom? Isso não é existir. Olha, gente, ainda dentro desta síndrome, nós chegamos no momento que nós começamos a negar o que está na nossa frente. E é isso que me preocupa aqui. Quantos casos que eu já atendi que a pessoa ela está vendo a furada que ela está entrando e ela não consegue sair. É o óbvio. Quantas vezes que eu já conversei com pessoas, olha, se você continuar nesse caminho, você vai perder tudo. Tua família. E a pessoa, é o óbvio. E ela continua. Vai me dizer que você não conhece uma pessoa assim. Que o perigo está na frente dela. Lembra? O Piu-Piu e o Frajola. O Piu-Piu sabia que o Frajola queria matá-lo. Eu acho que eu vi um gatinho. Que acha? Você está vendo, é um invejoso, é um perigo, é um risco. Está correndo esse risco. Mas eu acho que eu vi. Eu acho que é meu amigo, tadinho. Eu acho que é minha amiga. Você sabe que é uma farsona, uma invejosa, um farsão, um invejoso. Eu acho que... Você sabe que fala mal, até de você. Fala mal dos outros para você, não vai falar de você para os outros. Foge de gente assim. Ai, Jesus mandou amar. Já ensinei aqui. Jesus mandou amar, mandou ficar grudado. Não mandou ficar grudado com ninguém. Ele mandou amar até os inimigos, mas não mandou colocar dentro da tua casa. Então, dentro desse analfabetismo, dentro dessa síndrome do piu-piu, nós começamos a negar a verdade. E quando isso entra no campo da fé, nós temos uma tragédia. Porque Deus vai nos falar, Deus vai mostrar as coisas, a liturgia vai mostrar, a palavra de Deus vai mostrar, tudo aquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos, vai nos mostrar o caminho da vida, vai nos mostrar o que nos salva, vai mostrar a vontade de Deus. E nós vamos falar assim, ai, será que Deus quer isso para mim? Eu acho que Deus não quer isso. Eu acho que Deus... Acha o quê? Deus já te mostrou. Deus já confirmou tua vocação. Acha o quê? Porque nós não queremos aceitar, enxergar o óbvio. O óbvio. Gente, fala para mim, isso não é angustiante conversar sobre esta síndrome. Ela não é complexa, ela consiste nisso que eu disse para vocês, numa cegueira deliberada, não é inconsciente, viu? Não é inconsciente. Não é inconsciente. A pessoa sabe que é pedra, mas ela não quer enxergar que é pedra. É o óbvio. Nós começamos a viver no meio de pessoas que parecem mais um zumbi, que tem corpo, que se movimenta, que tem até desejo, mas que não pensa. Que não pensa. E nós poderíamos aqui, pedagogicamente, classificar a inteligência com alguns graus. Lembra que eu comecei falando da inteligência como uma das faculdades de Deus que Ele colocou em nós, porque nos criou a sua imagem e semelhança, e depois confirmou isso através do Espírito Santo, no nosso batismo, na nossa crisma, porque é um dos 7 dons do Espírito Santo. A inteligência, nós poderíamos aqui dividi-la em alguns graus. E o primeiro grau da inteligência é a percepção. É perceber o que está ao meu redor, perceber o que eu estou vendo. Perceber o que eu estou vendo. Não adianta. Depois de perceber, entender. E depois de entender, decidir. Vamos colocar isso? Os 3 graus da inteligência. Olha que bacana, gente. Olha quanto aprendizado. Os 3 graus da inteligência. O primeiro, perceber. O segundo, entender. E o terceiro, decidir. Perceber, entender, decidir. Perceber, entender, decidir. E o que as pessoas fazem hoje? Só decidem. Elas não percebem o que está acontecendo, elas não entendem o que estão falando, mas fica decidindo, fica criticando, fica falando. Pelo amor de Deus, é um bando de papagaio. Um bando de papagaio. Não pensa, não raciocina, não percebe, não entende. Antes de entender, é necessário perceber. Perceber o que me cerca, perceber como eu estou dentro, perceber o que está acontecendo. Depois de perceber, que está ligado aos sentidos, entender. E aí esse entendimento, que aí entra a inteligência como dom do Espírito Santo. Espírito Santo, agora me ajuda a entender o que está acontecendo. E só depois decidir. Eu estou dando para vocês aqui um remédio que serve para a vida toda. Que serve para a vida toda. As pessoas estão ficando burras espiritualmente.
Porque intelectualmente já está uma geração. E eu não estou falando nada aqui com diploma, sem diploma, não estou falando nada aqui de faculdade, sem faculdade, eu estou falando aqui, gente, de capacidade de ter sensibilidade com o real, com o que existe, com o problema real. Eu já tive vezes de uma pessoa sentar na minha frente e ficar falando 2 horas e não conseguir me dizer qual era o problema dela. Estou falando sério. 2 horas. Por fim, eu estava até cambichando já. Eu até fiquei preocupado de cair minha pressão, porque a pessoa falava. Aí depois, quando acabou, eu disse, o que eu posso te ajudar? Porque eu não entendi qual era o problema. Aí você poderia me dizer, mas às vezes a pessoa, ela só queria falar. Tá bom, gente, mas isso aí é uma verborragia. Os professores aprenderam isso comigo semana passada. É uma outra doença. Falar. Organiza, percebe, organiza o sentimento. Claro, às vezes outra pessoa vai nos ajudar a organizar, mas você tem que saber o que está acontecendo. Tem que perceber. Perceber quando o relacionamento não vai bem, perceber quando o teu trabalho não vai bem, perceber quando a sua saúde não vai bem. Agora ninguém percebe mais nada. Sabe por que ninguém percebe mais nada na sua vida? Porque agora a mania, o vício cultural, social, é perceber a vida dos outros. É perceber o que acontece na casa dos outros, no casamento dos outros, falar da vida dos outros e não perceber o que acontece consigo. A nossa luta é conosco, é perceber o que Deus quer de mim. E como que eu vou perceber o que Deus quer de mim? Lendo a história. Deus fala na história. Deus não é abstrato. Deus não é longe. Deus é real, é concreto. Se não fosse assim, não teríamos a Eucaristia, que é Jesus vivo. Tem que perceber, tem que olhar para a realidade. O que Deus quer me dizer com essa perda? O que Deus quer me dizer com essa doença? O que Deus quer me dizer com esta correção? O que Deus quer me dizer com esta pandemia? Como anda a minha fé? Como eu tenho acompanhado as orações online? Como eu tenho me colocado diante de Deus? Quais os horários? Como eu tenho me organizado? O que eu produzi neste tempo de pandemia? O que eu mudei? O que eu aprimorei? Ou o que eu piorei? Ou o que eu piorei? Dentro desse analfabetismo, dentro dessa síndrome do piu-piu, nós precisamos enxergar a realidade. Pedir ao Espírito Santo que nos ajude a enxergar a realidade. E aí? E agora? Deixa eu ver os comentários de vocês. Porque é tenso. Vamos lá. O que vocês acharam? O que vocês acharam dessa síndrome? A Neide Calvente está dizendo: o Espírito Santo nos ajuda a perceber, entender e decidir. Sim, o Espírito Santo ajuda. E aqui, lembra que eu sempre falo? Seria muito bom você ter um diretor espiritual, que segundo a Igreja Católica não precisa ser um padre. Pode ser alguém, desde que seja alguém que tenha uma vida espiritual. Senão não dá para ser diretor espiritual. Para que quando você não conseguir entender, essa pessoa ajude a organizar os sentimentos. Mas perceber a realidade e decidir tem que ser você. Esse diretor espiritual, essa pessoa que vai te orientar, que seria importante que fosse alguém constante. E não cada hora uma pessoa, cada hora conversar com uma pessoa. Não. Que seja alguém constante e alguém de oração. Para que, dentro dessa graça do Espírito Santo, possa te orientar em Deus. E aí essa pessoa, ela vai te ajudar a entender. Tá? Entender. E aí depois você pode decidir. Tá? A Adriana está dizendo preocupante, a Thaisa desesperadora. O Claudinei está dizendo assim: não gosto de pessoas oportunistas, as que tentam nos engabelar e demonstram que na verdade nunca foram. Entretanto, ocultam uma realidade bem diferente. Não gosto de pessoas que se auto-intitulam. E aí ele vai indo, né? Prefiro um relacionamento, seja ele amizade, afetivo ou profissional, baseado na sinceridade. Realmente, Claudinei, e acredito que você deva concordar comigo,
o mais difícil hoje é encontrar pessoas que vivam a realidade, que vivam a verdade e que não tenham síndrome do piu-piu, né? Que possam olhar para o problema e enfrentá-lo. Olha, gente, o problema é esse, a situação é essa e nós vamos seguir assim. Oxe, encontrar alguém assim hoje é uma graça de Deus. A Lidiane Capuano está perguntando: e quando você consegue perceber, mas não consegue decidir e não consegue sair do lugar? Lidiane, na sua pergunta está a resposta. Você consegue perceber, percepção, e não consegue decidir. Está faltando o quê? O entender. Está faltando o Espírito Santo e um bom diretor espiritual. Ok? A Carla Bueno está dizendo: que aprendizado. Um direcionamento para entender as atitudes dos jovens de hoje. Muito, muito mesmo. O José está dizendo, ou a Dani, muito bom aprender sobre isso. Talvez podemos ajudar alguém que esteja nessa situação. Sim, só que lembra, nem sempre, viu, acredito que seja o Zé, nem sempre a pessoa quer enxergar a realidade. Por inúmeros fatores. Aliás, a sociedade de hoje nos ensina a maquiar a realidade, a fingir, que é um pouco o que o Claudinei estava dizendo. A Sandra Pacheco está perguntando: fundador, esta síndrome do piu-piu está muito presente na geração dos nossos filhos, não é? Eles ficam muito no superficial. Nossa, como ajudar? Aqui, Sandra, eu vou te dar a dica para você ler sobre sociedade líquida, que é a última geração que nós temos. Tem também aquele estudo de geração Y, X, D, tá. Mas a sociedade líquida, ela vai mostrar muito desta sociedade tomada pela síndrome do piu-piu. Nós, você, Sandra, eu peguei muito desta fase, vivemos num tempo em que o real, a verdade, a honestidade era para os nossos pais e para a nossa educação o maior valor que um pai poderia dar para um filho. Ser trabalhador, ser honesto, ser responsável. Hoje, o maior valor que um pai pode dar para um filho é a marca do celular. É a calça. É o sapatinho que brilha. Entendeu? Vocês já me entenderam, né? Então, Sandra, dá uma lida sobre sociedade líquida, que você vai aprofundar sobre a superficialidade, a liquidez desta geração. A Raimunda, lá do Piauí, está dizendo: irmão, tenho certeza que já fui insegura de entender, perceber e decidir. Assim, e ainda continuo, mas tenho observado que tem o Espírito Santo está agindo em mim. Belíssimo. Gente, é o Espírito Santo. Porque às vezes nós não vamos dar conta de perceber a realidade. É o Espírito Santo. Isso é muito difícil, ainda mais para nós que somos líderes e que temos que tomar decisão pelas pessoas. A Soraya está dizendo: algo preocupante, muita gente com esta doença. É sério. A Fernanda Bilon está dizendo: nunca imaginei que esse desenho da minha infância ia me trazer tantos ensinamentos. Fernanda, nem eu. Me deu até vontade de assistir de novo. A Lucila está perguntando: e quando temos um piu-piu em casa? Lucila, nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar, a levar o outro. E, se possível, pegar depois esse programa que vai estar disponível aí pelo Facebook, depois pelo YouTube, e quem sabe assistir junto, né? Para a gente, às vezes a pessoa, poxa, será que eu tenho isso? Eu me questionei muito, né? Olha, confesso para vocês que eu não tenho muita dificuldade de assumir a realidade, porque a minha vocação me pediu isso e o meu trabalho pede isso, a minha missão pede isso. Mas às vezes na minha vida pessoal, para fugir da dor, eu posso usar a sabotagem de não querer olhar que aquela pessoa não é tão boa quanto parece, que aquela realidade não é tão segura, que eu posso me ferir ali. Às vezes nós usamos a síndrome do piu-piu para fugir do sofrimento. Por isso é um escapismo brutal. Só que quando essa síndrome cai na moral, gente, a pessoa pode se tornar uma manipuladora, um psicopata social. A Rosângela está dizendo: tem que sair de cima do muro. Faz a pergunta: a quem você quer agradar? A verdade ou a mentira? A Lidiane respondeu: ok, entendi o seu ok. O Claudinei: palavras positivas. O João Batista está dizendo que está aprendendo muito no programa de hoje, ótimo.
Tô vendo aqui, viu, os comentários de vocês. A Aninha Souza, lá da Missão de Lins, está dizendo: é muito bom estudar sobre a sociedade líquida. Você enxerga muitas coisas no tempo de hoje. Óbvio, muito, muito mesmo, viu? Deixa eu ver o que mais. A Mariângela está dizendo: ter um diretor espiritual como o irmão Rodrigo foi essencial na adolescência do meu filho. Eu colhemos os frutos deste acompanhamento. Eu que agradeço, Mariângela. O Vinícius foi para nós uma grande experiência de Deus e que realmente uma semeadura para colhermos hoje. E foi constante, né, Mariângela? Cada acontecimento estávamos nós lá. O Marco e a Claudete está dizendo obrigado por nos ensinar tanto. Eu que agradeço a unidade de vocês, viu? A Uli está dizendo: é muito fácil maquiar a realidade. Muito fácil acreditar no que eu mesmo quero. Perceber se foi possível pela graça de Deus. Entender e decidir. A Lucila está dizendo: às vezes a gente usa também. Sim, nós usamos a síndrome do piu-piu. A Sônia Zafalon está dizendo: irmão, o pior é que tem muita gente velha que é assim. Sim, gente. Tem criança com síndrome do piu-piu, tem adolescente, tem jovem, tem vovó e vovô com a síndrome do piu-piu. A Soraya está dizendo: a educação da Valentina até hoje não tenho do que me queixar, pois sempre me espelhei nos ensinamentos do nosso querido irmão Rodrigo. A Valentina é um tesouro e a Soraya, desde a gravidez também, assim como com a Mariângela e o Vinícius, eu tive a graça de acompanhar, de estar junto. Olha, gente, quanta coisa, né? Nós precisamos sim, viu? De olhar para a inteligência quanto a isso. Perceber, entender e discernir. Grava isso no teu coração. Perceber, você precisa fazer isso. Entrar na realidade, sair da terra do nunca, tá bom? Depois entender, nem sempre você vai conseguir sozinho. Na necessidade, um bom diretor espiritual e o Espírito Santo. Muita oração pessoal, muita oração silenciosa, sem muito barulho, sabe? Oração pessoal, sozinho, se possível em retiro, sozinho. E depois decidir. Não tome decisão antes de perceber e de entender. Não tome decisão antes de perceber e de entender. Meus queridos, já são quase 11 horas. Nossa hora voa. E hoje nós vamos conseguir acabar este tema em um único programa. E aí? Ajudou um pouquinho? Vamos ficar atentos a isso? Vamos recapitular? Síndrome do piu-piu. Uma negação da percepção diante de si, da realidade. Uma cegueira deliberada. Um escapismo brutal. E se ela for para o lado da moral, a pessoa vai viver uma mentira. Ela não vai assumir a responsabilidade. Ela vai negar o óbvio. Se formos para o caminho da fé, nós não entenderemos o que Deus quer de nós. Vamos abandonar vocação, vamos sabotar, vamos fingir que não estamos vendo para não assumir o que Deus quer de nós. Olha, eu digo para vocês que hoje, em meio aos consagrados, em meio às vocações, essa síndrome é muito comum. A pessoa sabe que Deus quer dela aquela vida, aquele chamado, aquela comunidade, aquele carisma, mas ela não quer enxergar o óbvio. Tanto que muitos que têm a síndrome do piu-piu, eles vão ter uma boa justificativa. Vão justificar tudo. Você pode falar para ele hoje. Vai justificar tudo, ter uma boa lábia, vai manipular e vai fugir da realidade. A regra é perceber, entender, discernir. E não fugir. Assumir a responsabilidade. A responsabilidade da nossa vida. Agradeço, sabe, ao Espírito Santo que sempre pode e deve nos ajudar. Por isso, gente, você precisa ser amigo do Espírito Santo. Pelo menos uma vez por dia. Sabe, fique muito preocupado se na tua espiritualidade você não tem intimidade com o Espírito Santo. Você não consegue fazer uma oração espontânea. Espírito Santo me ilumina, Espírito Santo me ajuda a perceber. E você que está inseguro com alguma coisa que você está vivendo,
se você se sentir preparado, pede para o Espírito Santo, eu preciso perceber o que está acontecendo. Só que esteja preparado. Você pode descobrir coisas que talvez vão doer um pouco. Mas o Espírito Santo revela sim. O Espírito Santo mostra sim. Mostra sim. E quantas pessoas estão cegas, né? Deliberadamente. Não querem enxergar. Cuidado com as palavrinhas, viu? Eu acho, não sei, vou ver, quem sabe, estou em dúvida. Cuidado, muito cuidado. Eu acho que eu vi uma coisa errada. Ou é errado ou não é. Eu acho que eu quero, ou você quer ou você não quer. E assim, ou você é católico ou você não é. Ou você é Deus proverá ou você não é. Eu acho não existe no campo da fé. Agora você entende. Sabe? Eu vou contar uma coisa para vocês. Chega aqui pertinho. Agora você entendeu qual das síndromes que Deus menos tem paciência e gosta. Vamos recordar daquela passagem no Novo Testamento, na carta que São João escreve, no livro chamado Apocalipse, que é São João que escreve, que Deus diz que ele vai vomitar quem é morno, ou quente ou frio. Porque quem é morno tem a síndrome do piu-piu. Eu acho, ou é ou não é. Porque o morno não tem lugar no reino dos céus. Olha, que manhã, hein? Vamos colocar em prática. Sem cobrar de nós no humano, mas com a graça do Espírito Santo. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos enxergar nada, decidir nada, perceber nada, mas o Espírito Santo pode nos ajudar. Por hoje é só, meu povo querido. Por hoje é só. Vamos lá, hein? Todo mundo procurando um bom diretor espiritual e alguém que nos oriente, alguém que nos ilumine, alguém que nos ajude. O Tomé acabou de passar aqui na sala. Eu acho que eu vi um gatinho. Ah, não. Eu vi um gatinho. E é isso que nós aprendemos hoje. Ouviu ou não viu? Foi você que fez? Ou sim ou não? Você é pai? Ou sim ou não? Você é mãe? Ou sim ou não? Tem aquela brincadeira agora que o pessoal fica dançando, não tem? Que eles ficam entrando de um lado para o outro. Você já fez isso? Sim. Aí vai dançando. Já viram? Aquela coisa boba lá? Você já fez isso? Não. Vai dançando para lá. Talvez seja algo interessante, né? Não tem um meio termo. Não deveria ter. E você? Você acha que viu um gatinho? Queridos, até semana que vem. E não deixa de ajudar a obra Deus Proverá, seja aqui pelo QR Code ou também através de uma doação. Ajude a obra, não é o irmão Rodrigo, é a obra Deus Proverá, que é muito mais do que eu. E eu tenho certeza que eu vi uma obra que é de Deus, que é a obra CDP. Nós rezamos no início, e rezamos pedindo o Espírito Santo, e eu peço que ele te ilumine agora, que ele te proteja muito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero vocês sexta que vem com um tema novo. Qual será o tema, hein? Se preparem. E cuidado com o piu-piu. Às vezes pensamos que o perigo está no frajola, em quem nos persegue, em quem nos pressiona. O perigo está na gente, quando não queremos enxergar a verdade. Um abraço, povo querido. Quanta gente acompanhou o programa hoje ao vivo. E passa para frente os ensinamentos, hein? Olha aí, quanta gente linda. Vou ler os comentários agora com muito carinho. Olha aí, quanta coisa. Olha, Vanessa Fortunato. Hoje eu consegui entender muitas coisas que eu não conseguia. Que bom, que bom. Eu também. A Maria de Fátima, Brasilino, está com... Eu tenho que ir embora, gente. Mas deixa eu ler o comentário dela. Que Deus te abençoe sempre, irmão Rodrigo. Confesso que neste tempo de pandemia, eu comecei a seguir a comunidade Deus Proverá. Muita coisa... Opa, tá entrando tanto comentário aqui que eu perdi. Cadê? Oh, que pena. Tinha um comentário tão lindo dela aqui.
Tô tentando. E, gente, é tanto comentário, perdi. Mas era um comentário lindo aqui. Bom, depois o irmão vai ler com carinho e eu vou achar. Somos muitos, graças a Deus. Rezem por mim, hein? Eu rezarei por vocês. Vamos lá? Vamos fazer almoço? Eu espero por vocês ao meio-dia para o Terço da Providência. Deus abençoe. Paz e unidade. Um abraço bem forte. Cheio do amor de Deus. E olha, eu vi um gatinho. Nada de acho, hein? Só um toque. Tchau, tchau.